Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Venho hoje para, juntamente com você, nos alimentarmos da palavra do Senhor. E eu estive meditando no pecado de Adão. O pecado de Adão, que todos nós conhecemos como a desobediência. Se alguém perguntar-lhe qual foi o pecado de Adão, chegar na igreja, lá no púlpito, e perguntar qual foi o pecado de Adão, por certo, a igreja faria um coro como que estivesse ensaiado e responderia: a desobediência. E se eu disser para você que o pecado de Adão não foi a desobediência, você me confrontaria? Como você me responderia? A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que Deus deu uma ordem, após plantar todas as árvores, deixar tudo bonitinho, plantou a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal, do discernimento, que se o homem comesse, ele passaria a entender acerca do bem e do mal e cairia da graça, se separaria de Deus, a sua conexão, a sua comunhão com Deus. E Deus colocou Adão no jardim em um estado de graça. Ele recebeu tudo de presente. Ele só teria que cuidar do jardim. Toda a alimentação, todo o provimento de Adão era gratuito. E ele não teria que ter nenhum esforço para nada. Ele tinha uma vida praticamente ali imortal, vida plena, tudo de graça. Mas se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perderia tudo aquilo. E Deus falou: não comerás dessa árvore. Eu estou te ordenando. Aí a Bíblia diz que Adão comeu da árvore. Não importa se foi via a serpente ou via a mulher, ele comeu da árvore. A ordem de Deus foi para Adão. E ele comeu da árvore. E lá na epístola de aos Romanos, a palavra do Senhor vem nos dizendo que por Adão entrou o pecado do mundo. E todos os demais homens, toda a raça humana foi afetada. É tanto que em Romanos 3, 23 nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus. É tipo um rei destronado. Saul foi destronado, ele e toda a sua descendência. Nunca mais seria rei. Assim ficou o homem separado da presença de Deus por causa de Adão. Então, se eu te perguntar qual foi o pecado de Adão, você vai responder aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância, desde que passamos a conhecer a Bíblia. O pecado de Adão foi a desobediência. E se eu te disser que não foi a desobediência? Quando vamos lá para o Evangelho de João, no seu capítulo 16, versículo 9, 8 e 9, para sermos exatos, nos diz que quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que está no singular, do pecado, porque não creem, vai para o plural, porque não creem os homens, porque os homens, no plural, não creem em mim. Do pecado, que foi o pecado de Adão, porque os homens, falando de forma abrangente a toda a nação, a toda a humanidade, não creem em mim. Então, qual foi o pecado de Adão? Nós entendemos, por esse contexto,
que o pecado de Adão foi a incredulidade, foi a falta de crença em Deus. Lá no início, Adão, diante das circunstâncias, ele optou por não crer de forma plena em Deus. E o pecado da incredulidade é um dos piores pecados que existe. O pecado da incredulidade, que leva o homem a descrer do seu Deus Criador, da direção, da dependência do seu Deus Criador. Ele não quer depender de Deus. Ele não consegue confiar plenamente em Deus. Então ele quer agir por si próprio. Ele quer fazer por si próprio. Ele quer ter a rédea da situação em suas mãos, como um plano B. Se esse Deus falhar, eu tenho uma saída, eu tenho um plano B para a minha vida. E Adão não creu. E a desobediência é missionarionar. Onde entra? A desobediência ela é a consequência da incredulidade. Primeiro, Adão não creu. Não conseguiu manter a sua fé, a sua convicção em Deus, na ordenança de Deus, no domínio de Deus, no Deus como Pai, como Criador. Daí ele desobedeceu. A pessoa, primeiro, ela deixa de crer, e a desobediência é a consequência da incredulidade. Então, os 3 piores pecados: incredulidade, idolatria e prostituição espiritual. E nós vimos do pecado porque os homens não creem em mim. Os homens ainda hoje continuam não crendo em Cristo como Salvador. Aí vimos para Éfeso, capítulo 2, versículo 8, que nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé. Nós precisamos acreditar que todos pecaram. Por Adão, o pecado entrou no mundo, o pecado da incredulidade, onde os homens passaram a praticar a idolatria. Os homens passaram a criar os seus próprios deuses, a acreditar em si mesmos, a não querer estar debaixo da dependência de um Deus supremo, por falta de confiança nele. E foram separados, foram destituídos. Mas Deus, na sua misericórdia, ele olhou para a terra e não viu sequer um justo. Você pode falar, e os profetas, e os sacerdotes, e os reis? Nenhum deles foram capazes de cumprir a lei, nenhum deles foram capazes de serem perfeitos, de serem salvos pelos seus próprios méritos, de ter obra de salvação, obra de salvação por si mesmos. Por mais pura, por mais que pareça íntegra, perfeita, as atitudes humanas, elas não passam de esterco diante dos olhos do Senhor, são como trapos. Só o sacrifício de Cristo da cruz te liberta. E o homem precisa crer, não mais duvidar como Adão.
Adão duvidou e se precipitou. Caiu da graça, mas Deus veio trazendo o seu Filho único para morrer por nós, dando a maior prova de amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de maneira incompreensível, indizível, inimaginável, indescritível, que deu seu único Filho para morrer por nós. E essa salvação é pela fé. Você precisa crer. Ainda hoje tem pessoas que vivem falando, você tem que obedecer isso, obedecer aquilo. Quando Paulo, saiu nas primeiras viagens missionárias, houve grandes confrontos entre judeus e gentios, porque eles queriam que os gentios praticassem a lei, circuncidasse, cumprisse vários rituais judaicos para ser salvo. Mas Paulo disse, não, vocês precisam apenas crer que Jesus Cristo pagou essa sentença por nós. Éramos devedores, estávamos vendidos para Satanás. Mas a cédula que estava escrita contra nós, Jesus pagou com seu sangue e rasgou. Ela não mais existe. Seus pecados estão perdoados. Todas as vezes que Jesus encontrou com o homem pecador, com a mulher pecadora, antes de qualquer coisa, antes da cura, antes de qualquer sermão, antes de qualquer palavra, ele dizia, os teus pecados estão perdoados. Agora você precisa crer. Você precisa crer. Hebreus 1:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar. E quando você acredita, recebe no seu coração o sacrifício vivo de Cristo. Se você acha que você não pode ser salvo porque você é um pecador que já cometeu tantos delitos, saiba que Jesus já pagou por você na cruz. E se você acha que fulano e beltrano não está salvo porque ele é um infrator, porque ele é falho, porque ele não congrega direito, porque ele é assim, assado, e você se julga mais santo que ele, mais digno de salvação, você está errado, você está errada, porque não é pelas obras, para que ninguém leve essa glória consigo. Hebreus 11, melhor, 1 João 5:4, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Mantém-se firme na fé, que com essa fé você vai conseguir vencer todos os obstáculos, inclusive as dúvidas que Satanás tenta jogar no seu coração, porque é uma das tentações mais frequentes contra a vida do servo de Deus, a vida do cristão, é a dúvida. Satanás tenta todo o tempo impor dúvidas em nossos corações, para duvidarmos da veracidade de Deus, para duvidarmos da criação de Deus, para duvidarmos da existência de Deus, para duvidarmos da proteção de Deus sobre as nossas vidas, da paternidade de Deus sobre as nossas vidas, e principalmente do sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz. Fique debaixo da graça, acredite que Jesus Cristo te salvou, te comprou, e os teus pecados já estão perdoados. Já foram perdoados. Já foram. Você agora só precisa acreditar nisso. E aceitar Jesus no seu coração. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família.